Olá, caros amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. Nosso programa é uma realização da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares e você, cara seguidora, você, caro seguidor, pode contribuir conosco, pode nos auxiliar a fazer um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, mande a sua sugestão, mande mesmo a sua crítica que os nossos convidados aqui na bancada irá debatê-la, irá comentá-la. Hoje, nós estamos tendo a grande satisfação de receber convidados especialíssimos. O nosso sempre ministro da Igualdade Racial, Eloy Ferreira, também o nosso queridíssimo professor, doutor, Humberto Adami, e o nosso amigo de sempre, professor Robson Ferreira, que se junta para debatermos um tema muito importante da atualidade. São as políticas públicas para o nosso tema negros, a agenda dos negros, a agenda antirracista e, sobretudo, um comentário, um passeio, um mergulho pela grande informação que a gente acaba de receber e tomar conhecimento, nós e toda a sociedade brasileira, que é o primeiro censo, a primeira pesquisa sobre o desenvolvimento, a implementação e a resultabilidade das cotas para juízes no Poder Judiciário. Mas antes disso, eu preciso já fazer um chamamento, mais uma convocação importante. Já está pronto e já está saindo do forno vestibular 2022 da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares. Os melhores professores, mestres, doutores, os melhores estágios, inglês na grade, nesse ano de 2022. Tecnologia também complementando o nosso currículo, E, lógico, o nosso quilombo da modernidade, com vida, com muita cultura, com muita agitação, com muito debate, com muitas boas realizações. Vestibular 2022 da Universidade Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. Muito bem, feita essa introdução, vamos direto ao assunto. Nós tivemos os debates todos que estão se debruçando sobre o novo normal, o que e como fazer. Nós acompanhamos os debates que antecederam o velho normal e nós, para dentro dessas questões todas, já queremos saber quais são as políticas que precisaremos aprimorar e aprofundar para dar conta desse novo que está por aí. E, dentre elas, nós tivemos, por exemplo, um exemplo muito claro do que pode, o que deve ser uma ação a ser ampliada, aprofundada, que foram e que são os resultados das cotas para negros no Poder Judiciário. Ministro Eloy Ferreira, eu sei que o Rio de Janeiro continua lindo, que é daí que o senhor está falando, mas, ao final, temos os primeiros números das cotas para negros no Poder Judiciário, e ele traz nenhuma informação muito surpreendente, que não conseguimos ainda cumprir 100%, mas que andamos bastante. E essa, seguramente, é uma das políticas mais simbólicas para dentro dessa nova agenda antirracista no nosso país. Qual é a sua opinião? Primeiro, de chegarmos até aqui. Segundo, temos essas informações. E terceiro, saber que elas não conseguiram contemplar tudo aquilo que nós desejávamos. Salve, meu amigo, reitor José Vicente, todos os nossos amigos ouvintes do nosso Negros em Foco, e salve a bancada, meu amigo Ferreira, professor Robson, Humberto Adami. Enfim, eu creio que vivemos um momento de conquistas. É uma conquista e que nós não podemos também que ela seja insuficiente. Ela é importante. Naturalmente que a nossa jornada é muito longa. Foram mais de 350 anos de absoluta indiferença, de absoluta invisibilidade. Isso promove, com certeza, consolida a desigualdade no nosso país, que nós precisamos remover de todas as formas. E a principal é pela educação. Eu creio que ainda temos uma espada de ameaças sobre todos nós, a par dessa conquista que a gente tem hoje de ingresso no judiciário, de ingresso na Defensoria da União, nas defensorias, no Ministério Público. Enfim, nós temos conquistas que devemos festejar muito efusivamente. Contudo,
nós temos essa espada que me referi, que é a ameaça de tentarem colocar fim às políticas de ação afirmativa, notadamente a política de cotas nesse momento. Então, acho que essa é um tema que nós precisamos nos debruçar para poder concluir. Precisamos dessas políticas para poder continuar avançando, mas precisamos festejar cada conquista que houver, e dizer, isso é pouco, queremos mais, mas reconhecemos essa conquista. Doutor Humberto Adame, é pouco ou é muito? Não é? Essas informações que nos chegam do Poder Judiciário, dando conta de que a política de cotas, não é, para juízes no cargo dos nossos tribunais, das nossas instâncias, não é, todas, cumpriram razoavelmente os seus fundamentos, têm números significativos da presença do negro no Poder Judiciário e já nos dá os caminhos para seguir adiante. Qual é a sua opinião? Muito bom dia a todos, querido Zé Vicente, meu pré-claro afro-reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, professor Robson, ex-ministro Eloy, e ao Xavier, que nos assistiu aqui, está mandando um recadinho para o Eloy ali. Então, eu vou, junto com o Eloy, nessa avaliação de que eu aprendi aí na Zumbi dos Palmares, no troféu Raça Negra, que é preciso sempre celebrar, é preciso comemorar cada vitória para nos energizarmos mais, nos articularmos e nos contaminarmos, no bom sentido, de boas energias. Foi aí, nos vários troféus da raça, que tem o quê? 17 anos que eu... 19 anos. Hein? 19 anos que 19 anos esse ano. Acho que eu faltei em um. E aí, isso é importante. Então, eu também acho que tem que celebrar. Mas eu acho que, sim, falta muito pouco e queria agregar a essa pesquisa do CNJ a questão da eleição da OAB em novembro, que agora já o Conselho Federal já decidiu como é que vai acontecer, como é que a questão linear, em todas a quantidade de conselheiros, pelo número de 30%, e também importante, 50% para mulheres nas chapas da OAB. Isso vai tornar uma eleição, uma OAB muito diferente a partir de novembro. Por causa disso, eu fiz questão de indicar, imagino que foi aceita, ao Conselho da Afrobras, a pessoa do presidente Felipe Santa Cruz para receber o troféu da raça em 21 de novembro, daí em São Paulo. Aliás, o doutor Humberto Adame, eu já posso antecipar, não é? Já posso lhe antecipar que foi aprovada à unanimidade. E nem poderia ser diferente, porque seguramente o nosso presidente Santa Cruz, representando a Ordem dos Advogados do Brasil e todos os advogados brasileiros, ele brinda, né, a cidadania, brinda a democracia, brinda o sentido de justiça ao fazer o que nós dissemos, já conversamos em outras vezes, a mais protuberante medida afirmativa da história do nosso país, né? Porque nós estamos falando que os negros chegaram nos bancos escolares, que os negros estão chegando na magistratura, que os negros chegaram em alguns postos do ambiente corporativo, mas não tinham chegado na estrutura de poder de qualquer instituição desse país. E agora os negros, a partir dessa intervenção... E nem chegaram... Da ordem dos advogados, sim. Então, é a primeira vez na história do país que o poder está sendo compartilhado com os negros. Robson Ferreira, o poder, ao final, está sorrindo, para o profissional negro, para a agenda dos negros, para a luta antirracista. Em que medida que, na sua opinião, esse cumprimento dessa primeira etapa, do acesso dos negros no Poder Judiciário é um farol a iluminar o que pode ser o nosso futuro, que já está logo aí, hein? Bom, boa tarde a todos, nossos seguidores, nossas queridas seguidoras, professor Humberto Adame, meu caro Eloy Ferreira, ministro Eloy Ferreira, doutor José Vicente. É um avanço. Nós continuamos avançando dentro da perspectiva das questões
raciais para dentro do poder, e agora mais uma demonstração de que a luta do movimento negro, que a luta da sociedade civil organizada em prol, não é, de um país mais democrático, em prol de uma justiça racial adequada, vem se transformando e vem aceitando, na verdade, nos aceitar, na verdade, não é, nos colocar, nos abrir as portas e efetivamente reconhecer a luta da população negra, inclusive agora também para dentro da magistratura. O Conselho Nacional de Justiça, com esse índice agora, trouxe dados importantíssimos que nós, ao longo dos dias, iremos nos debruçar para poder entender essa complexidade, mas é interessante nos percebermos que houve sim um avanço. Hoje nós somos aí aproximadamente 18% dos magistrados do país, dentro dessa perspectiva. Ainda há muito a se fazer, ainda há muito a se construir, mas é importante essa participação, como o professor Humberto Adame agora acabou de colocar, seja nas fileiras da Ordem dos Advogados do Brasil, junto aos conselhos federais, seja na magistratura, seja no parlamento. É preciso ouvir a voz da população negra. Nós estamos aqui, estamos atuando, somos 56% da população brasileira e merecemos respeito, e esse respeito também deve vir dentro dessa perspectiva de atingir postos de liderança dentro dos órgãos públicos e principalmente, né, dos órgãos de decisão. Pois é, o professor Robson Ferreira traz uma lembrança muito boa, né, que é preciso ocupar os espaços e de que, no que diz respeito ao judiciário, a gente tem tido um acolhimento bastante sincero e franco, né, nessa estrada longa que se iniciou com os primeiros discursos e os primeiros debates e as primeiras medidas de cotas, né? Eu lembro, inclusive, todos nós, e você, né, Humberto Adame, você, Eloy Ferreira, que a primeira instituição a se posicionar a favor de cotas no nosso país foi o próprio Supremo Tribunal Federal, mais precisamente o seu presidente, então, ministro Marco Aurélio Melo, que instituiu a primeira medida de cotas no Brasil e no Poder Judiciário. 2004, isso, né, 20% de cotas para negros, né, nos cargos daqueles jornalistas contratados, né, do Supremo Tribunal Federal. Ministro Eloy Ferreira, o fato é de que nós tivemos no processo uma posição muito franca e uma posição muito bem definida do sistema de justiça, sobretudo do comando da justiça, na defesa, no acolhimento, como eu bem disse, e no fortalecimento dessa perspectiva das ações afirmativas e de cotas para negros no judiciário. Não é? Ou seja, o judiciário, pelo menos no seu topo, tem sido um parceiro e um aliado. Não é? A gente pode entender dessa maneira, apesar das questões todas que estão colocadas para dentro dessa interação negros e justiça? O tema é quente, né? Pois é, por isso que eu joguei a batata para você. Eu penso que nós temos, o judiciário tem uma dívida ainda muito grande com a comunidade negra. Então, nós precisamos, a dívida eu vejo nas inúmeras representações que se dão. Professor Robson? Estamos ouvindo o senhor. Okay. Estamos ouvindo. Então, acompanhando aqui. Tive um lapso de som aqui, mas eu quero dizer que acho que o número de ações que são ofertadas, são oferecidas em face de manifestações racistas no judiciário, vez por outra, elas são desqualificadas, às vezes começam desqualificadas até mesmo na ocorrência, quando o policial procura o delegado procura desqualificar. Mas quando chega no judiciário, elas também encontram muitas dificuldades de progredir, de prosperar. É preciso que nós tenhamos, cada dia que passa mais, esse compromisso de que combater o racismo não é um tema nosso somente da Zumbi ou da comunidade negra, é um tema de toda a nação. Então eu creio que o ingresso no judiciário, ele se traduz numa perspectiva de levar ao judiciário todo um clamor de uma nação de que corresponde a 56% da brasilidade. Aliás, o ministro Eloy, tem uma dimensão que
me permita até fazer a intervenção, mas porque você chamou atenção para uma dimensão que eu penso que, tanto quanto os resultados, essa dimensão que é justamente a presença e a reivindicação dos negros dentro dos tribunais para essa agenda e tantas outras, é também, em grande medida, uma realidade de inovação, de transformação e mesmo de protagonismo extraordinário no Brasil. E aqui nós temos, dentre outras coisas, o doutor Humberto Adami, que é seguramente um daqueles juristas, um daqueles grandes advogados do nosso país, que esteve lá, e não foram poucas as vezes, defendendo, fazendo as sustentações, peticionando, e pode dizer o quanto estar dentro daquela arena, primeiro chegar e depois estar, continua sendo uma ferramenta indispensável para a gente alcançar esse pouco resultado. Doutor Humberto Adami, qual é a importância de ontem, mas sobretudo de hoje, de estar lá dentro do Supremo Tribunal Federal, de estar lá dentro do plenário dos tribunais superiores para colocar essa agenda e para fazer as reivindicações e as solicitações jurídicas? Meu querido amigo Vicente, eu queria pedir sua licença para mostrar esse livro que eu recebi aqui, História Social da Beleza Negra, da historiadora Giovana Xavier, uma lindíssima dedicatória que ela me mandou, e assim que possível, queria sugerir que você também faça o convite a ela para vir falar dessa... Tem que botar muita mulher aqui, porque a mulher negra é uma das pautas mais importantes. Então, eu quero dizer que foi um momento mágico, um momento importante. Na minha época, na nossa época, você chegar ao Supremo Tribunal Federal era o ápice da sua carreira. Muitos advogados construíram as suas carreiras lá. Meus colegas da UNB estão lá, como Cacai, saíram de lá e ficaram a vida inteira lá. Então, você chegar a 40 anos de advocacia e ter podido fazer essa defesa de muitos pontos, ter participado da DPF 186, eu era ouvidor nacional da CEPI, junto com o Eloy, era ministro, depois, antes era o Edson Santos, depois a Luísa Barros. Mas foi muito importante, e depois com a ADC 41, que a ADC 41 colocou a constitucionalidade das cotas no emprego público federal. É uma das coisas que hoje não se percebe. Todo concurso público de emprego público federal tem cotas hoje de 10% a 20%. E os negros estão entrando para juiz, para delegado, para embaixador, para delegado de polícia. Então, isso se dá na área do trabalho, do campo do direito do trabalho. E aí sai um pouco do direito penal. Eu tive a oportunidade de participar da banca, indicado pelo Conselho Federal, participando com o nosso querido amigo de todos aqui, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, a ministra Dora, 2 ministros do STF, da banca de autoverificação no concurso nacional para a magistratura do trabalho. Então, é muito difícil. O que eu quero dizer é que há um conjunto de políticas públicas que, a despeito das dificuldades momentâneas, e quando você... Essa coisa da OAB agora, são 27 seccionais. Olha quanta gente vai entrar. Realmente, então, você tem razão. E mais ainda, Humberto, aliás, mais ainda, tem uma dimensão... Bota 5 anos nisso daí. Uma dimensão importante, que tanto quanto estar dentro dos tribunais, no plenário dos tribunais, fazendo a defesa dessas ações, estar levando os memoriais, estar interagindo com os ministros de toda a natureza, tem, ao final, produzir expertise de negros para depois fazer intervenção. Vejamos, por exemplo, o caso do Carrefour. Nós estamos dizendo que é o maior termo de ajustamento de conduta da história do nosso país, mas foram os advogados negros que fizeram esse treinamento de estar nos tribunais e que agora começa, então, a produzir intervenções importantes. E eu ainda trago uma dimensão que eu reputo também extremamente colaborativa. Eu tive agora de manhã, inclusive, no encerramento, olha que alegria. Eu e a Glória Maria estivemos encerrando o 16º encontro institucional do Tribunal de Justiça
o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª reunião, 16ª região no Rio Grande do Sul. E olha que coisa curiosa, o Beto Adame, ministro, e Robson Ferreira, eles têm lá um comitê de diversidade racial, e o comitê de diversidade racial produziu um trabalho maravilhoso, e ao final, hoje, então, teve um encerramento de uma forma bastante emocionante, com a presidenta, toda a estrutura do tribunal, refletindo e debatendo o tema negros. Então, isso é muito importante para o progresso dessa nossa agenda. Agora, o professor Robson Ferreira, tem uma questão também que, em alguma medida, contrapõe, né, com esse nosso otimismo, diríamos assim, porque, ao final, saiu também, recentemente, as informações sobre as prisões por conta dos reconhecimentos nas delegacias, através, né, das fotos, sobretudo, das pretensas, os pretensos algozes negros, os pretensos praticantes de crimes negros. E, de novo, a pesquisa trouxe o que a gente já debateu, discutiu e que sabe de cor salteado, né? 80% daqueles reconhecimentos são questionáveis, né? E também, da mesma maneira, a maioria das condenações se dão pura e simplesmente em cima daquela informação. Então, por exemplo, isso é uma dimensão importante que está para dentro dessa estrutura da justiça, que começa na delegacia, passa pelo Ministério Público, mas é consolidado pelo juiz e por um poder judiciário, sem contar tantas outras coisas. Como é que a gente equilibra, então, esse otimismo das coisas que estão acontecendo, do ponto de vista das políticas afirmativas, mas essas questões que estão aí desde sempre e que a justiça, da mesma maneira, não conseguiu ainda produzir uma solução razoável? Nós estamos indo num caminho bastante importante, né, doutor Vicente? Quando nós temos um aumento de magistrados e magistradas negros e negras para dentro do Poder Judiciário, esse olhar começa a modificar. Como o professor Humberto Adame agora acabou de dizer, vamos esperar para daqui 5 anos, né? Os números indicam que nós tivemos um crescimento muito interessante, né, professor Eloy Ferreira, no sentido do aumento dos magistrados no Poder Judiciário de pessoas negras e negros. Então, nós saímos aí de uma faixa de 12% em 2013, e agora, com esses dados recentes, nós estamos já ultrapassando a linha de 20% de magistrados negros. Então, esse olhar da população negra, podendo fazer justamente esse sopesamento, né, dessas informações trazidas, desses inquéritos policiais, que tem por base reconhecimentos fotográficos, até teve uma reportagem recente de um rapaz que foi reconhecido por uma fotografia que ele tirou ainda na infância. Não é? Ficou preso e aí conseguiu era muito parecido, era preto. Pois é. Então, quer dizer, eu vejo essa necessidade da pluralidade da população negra efetivamente estar no Poder Judiciário, poder compartilhar essas informações, e não só compartilhar essas informações no sentido dessa igualdade, da questão do equilíbrio entre os participantes, entre os operadores do direito naquela seara, mas muito mais poder trazer para dentro do Poder Judiciário, assim como o Conselho Nacional de Justiça tem feito, e nós, da Universidade de Zumbi dos Palmares, temos participado de forma efetiva para essa construção, que é bom que fique bem claro para os nossos ouvintes aqui. Então, quando eu tenho um magistrado que não tem contato, que não conhece a realidade do dia a dia, não conhece a realidade da população negra, é isso que vai acontecer. Então, são 83% das decisões, dos reconhecimentos fotográficos, não é? Levam pessoas, deixa eu só pegar aqui o dado para não falar nenhuma besteira, né? 83% dos presos justamente reconhecidos são negros. Então, quer dizer, continua-se, então, essa seletividade. É aí que está o problema, né, professor Robson? Eu penso que, em grande medida, a síntese é bem essa. Olha, se nós tivermos que jogar luz agora para um problema, né, é importante para a gente superar nessas formulações, nessas estruturações, nessa metodologia de fazer esse tipo de reconhecimento, sobretudo no momento em que a tecnologia está a nosso favor. Ministro Eloy Ferreira, nós temos exatamente 1 minuto para o seu comentário final, porque o nosso diretor está aqui na jugular, entendeu? Tem que acabar. Ministro Eloy Ferreira, já agradecendo a gentileza da presença, agradecendo a contribuição de sempre, caminhamos. O caminho é esse? Estamos na direção certa?
Creio que estamos na direção certa, creio que no ano que vem os avanços haverão de continuar, defender essa política de cotas, que ela seja mantida, seja renovada e que, assim, ao mesmo tempo, as presenças da gente no parlamento também cresçam, nos executivos também, e que todos nós consigamos fazer desse país verdadeiramente uma nação democrática, que vai ser boa para todo mundo quando não houver ninguém que seja tão desfavoravelmente alcançado pelas desigualdades raciais. E a Zumbi crescendo cada vez mais. Quero ver a Zumbi crescendo, mais alunos sendo formados, doutores, administradores, que isso nos enche de orgulho, porque é muito importante a educação. Mais justiça para todos, mais Brasil para todos, né? Doutor Humberto Adami, foi um aprendizado muito importante que os profissionais negros não desconsideraram e, por não terem desconsiderado, aprenderam o caminho da roça, né? Ou seja, ir lá nos tribunais para defender os direitos da comunidade negra. Avançamos e agora os resultados começam a aparecer. Como é que a gente amplia? Como é que a gente expande? Como é que a gente mantém essa chama acesa, hein? Eu acho que a gente mantém a chama acesa convidando todo mundo para, no dia 29 de dezembro, estar presente no primeiro encontro nacional das Comissões da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal e das 18 seccionais. Quero dizer que eu sou o presidente dessa comissão e o nosso querido afro-reitor é o meu querido vice-presidente, que guarda as costas do presidente, sou costas largas. Então, vai ser no Conselho Federal da OAB. Eu acho que a luta continua, manter a chama acesa e manter o foco no largo. Esse país que tem 5.573 municípios, em cada lugar tem um advogado preto a caminho do Supremo Tribunal Federal. E eu quero encerrar, como eu disse, lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal, na ADC 41, um dia aquela corte vai ter uma mulher negra sentada entre os 11 ministros lá. E é isso que é a nossa próxima meta. Muito obrigado. Maravilha. Professor Robson Ferreira. Aliás, professor Humberto Adami, aproveitando para cumprimentar a nossa autora, né, desse livro maravilhoso e que eu quero disponibilizar na nossa biblioteca. Giovana Xavier. Deve ter informações extraordinárias nessa obra que já te apresenta de qualidade extraordinária. Professor Robson Ferreira, mas para a gente estar lá, para a gente chegar no tribunal, para estar naquela cadeira, seja o homem negro, a mulher negra, né, na cadeira do Supremo, na cadeira dos tribunais superiores, nós precisamos, ao final, de nos prepararmos para isso. O curso de Direito da Zumbi dos Palmares tem capacidade de pôr o negro lá na cadeira do Supremo? Não só temos capacidade, mas já temos alguns dos nossos alunos formados, advogando, já temos alguns dos nossos alunos no Ministério Público, já temos alunos nossos na Defensoria Pública, já temos alunos nossos na magistratura, enfim, a Universidade Zumbi dos Palmares é um celeiro, é um local onde nós criamos, desenvolvemos esses talentos e, lógico, preparamos todos eles para o mercado de trabalho de forma... Então, vocês viram, o professor Robson acabou de testemunhar. Para Zumbi, vamos todos para Zumbi, corram para Zumbi, que ainda dá tempo, né, de entrar no melhor processo seletivo do ano, no melhor curso e na melhor possibilidade dos melhores empregos. Caros amigos, professor Robson, professor Humberto, professor Eloy, obrigadíssimo pela gentileza da colaboração, da contribuição. Você, seguidora, você, seguidor, muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Abraço a todos. Tchau.